Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai fazer a revisão para a nossa prova. Estão preparados? Vamos começar. Contigo. Bom, eu já passei na aula passada para vocês conjugar os verbos e para conjugar esses verbos vocês precisam dos pronomes, que a gente já viu em sala, mas vamos dar uma repassada aqui agora. Os pronomes pessoais, em espanhol a gente fala pronombres personales. Eles têm a função de sujeito na oração, tá? Então, a gente tem a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, a segunda pessoa com quem eu falo, a terceira pessoa de quem eu falo. Seguindo essa tabelinha que tem aí, acompanhe. Yo significa eu, tu significa tu. Presta atenção que esse tu é com acento, porque existe em espanhol um tu sem acento que significa teu. Ele com acento, vocês vão aprender depois que existe um ele sem acento que significa ó, é o nosso próximo assunto. E ella, na Argentina se diz ella, que significa ela. Então, ele, ella, ela. Falta ainda os te, mas eu vou falar sobre os te mais na frente. No plural, nosotros ou nosotras. Se tiver numa reunião com várias pessoas, mesmo que só tenha um homem, você deve dizer nosotros. Vosotros ou vosotras, mesma regra de nosotros. Ellos, na Argentina ou em outros países, ellos, ellas ou ellas. Vale? Bom, eu disse que estava faltando ainda o tu em relação aos te. Como assim? Quando a gente fala com uma pessoa que é nossa amiga, sua coleguinha, gente que você já conhece de muito tempo, que você tem intimidade, você vai tratar essa pessoa de tu. Agora, alguém que você chega numa loja, vai falar com alguém, você não conhece aquela pessoa, alguém que tem um distanciamento maior, pessoas mais velhas têm que ter mais respeito, aí você vai chamar de usted. Usted é equivalente ao nosso você, só que é um você imbuído de formalidade. Veja que tem esse UD na tela. Esse UD é uma abreviação no usted. Você pode usar usted, por extenso, ou UD, que é a abreviação de usted. Ustedes ou UDS. Lembrando que usted é você, ustedes significa vocês. Bom, agora vocês vão pegar o caderno para a gente fazer a correção daqueles verbos que eu pedi que conjugarem na semana passada. Bota um pause. Vai lá buscar, tô esperando. Vamos lá? Vejam, eu pedi que conjugassem os verbos ser, estar, beber, chamar-se, estudar. Agora a gente vai corrigir como se deve ser conjugado o verbo ser e estar. Veja, yo soy, tu eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son, ustedes son. Provavelmente vocês devem ter escrito assim lá no caderno. Yo soy, tu eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Tá certo? Eu só quis mostrar que você pode conjugar com ele, com ella, com usted, com Pedro, Pedro es, Juan es, Maria es. Compreendem? Corrijam. Observe que o es não tem um acento diferente do português. Tá? Nesse verbo ser conjugado no presente do indicativo, nenhum deles vai ter acento. Geralmente erram isso. Então, preste atenção para não cair nessa besteira. E o verbo estar muito parecido com o português. Tem pouquinha diferença. Preste atenção que todos os verbos em português seria são, estão, com a o tio. Em espanhol, vocês vão usar o an com acento. Por quê? Porque não existe an em espanhol, tá? Quando uma pessoa nativa vai falar essas palavras com ão, coração, irmão, eles não conseguem até pronunciar, porque não existe no idioma deles. Então, não existe, na verdade, palavras em espanhol terminadas com M no final. Então, todas as palavras que vocês acharem que vai ser escrita com M no final, já sempre, não tem. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um N. Existem poucas palavras escritas com M, que na verdade está em latim, por exemplo, a palavra álbum em espanhol, na verdade está em latim, currículo vitae, currículum, em latim, não em espanhol.
Vamos para o verbo estar. Yo estoy, tu estás, ele está, ella está, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão, ellas estão, ustedes estão. Provavelmente devem ter escrito assim: yo estoy, tu estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Também tá certo, ok? Vale. Bom, há uma diferença do uso do verbo ser e de estar. Pequena, coisa pequena. O resto você vai usar exatamente como a gente usa em português. Então, veja, o verbo ser vai servir para você se identificar, se definir, se distingue dos demais. Como assim? Você vai dizer, yo soy Ana, por exemplo. Yo soy espanhola. Então, Ana identifica a pessoa. Se você diz que é espanhola, você diz sua origem, sua nacionalidade. Eu sou professora, sua profissão, sua religião. Eu sou morena, eu sou alta, eu mido 1,70 m. Descrição física. Eu sou a hija de Pedro, sou a hija de Juan. São as relações pessoais. Eu sou extrovertida, eu sou um pouco cabeçota. Cabeçota significa cabeça dura. E explora o seu caráter. São a forma de você se apresentar, de fazer a sua descrição. Então, você usa o verbo ser para dizer isso. Como você é, como você se define, como você se identifica. O verbo estar, você vai utilizar para se situar. Se diferenciar das outras pessoas em diferentes momentos. Então, você vai dizer como. Eu estou em casa. Em que lugar você está? Eu estou enfadada. Enfadada, estou com tédio, entediada. Eu estou triste, eu estou contenta, seu estado emocional. Eu estou enferma, eu estou de vacaciones. Vacaciones significa férias. Vocês não estão de férias, tá? Vocês estão estudando em casa. Vacaciones aún no. Vale? Olha, outra coisa bastante interessante que a gente tem que prestar atenção ao usar o verbo ser e o verbo estar é que em português a gente fala assim: onde é sua casa? Eu digo, minha casa é ali perto, é vizinha da sua. Em espanhol, você não pode usar o verbo ser para dizer a localização. Aí você tem que dizer como? ¿Dónde está tu casa? Mi casa está allí. Mi casa está cerca de la tuya. Mi casa está a la derecha. Mi casa está a la izquierda. Resumindo, você para dizer localização, você só pode utilizar o verbo estar. Não pode usar o verbo ser como a gente faz em português, ok? Bom, voltando ao caderno, para a gente corrigir, eu também pedi que fizessem a conjugação do verbo vivir, de amar-se, estudar. Bibi, lembram? A letra UB, que é o V, ele tem um som de quase B, por isso a gente fala bibi. Como é que você vai conjugar? Yo vivo, tu vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos vivem. No livro de vocês, tem assim, tu bibes, tu bibis. Esse bibis é uma oralidade que acontece em alguns países. Eles chamam de bosseu. Bosseu é o uso do vos, que seria o vós no lugar do vosotros. Porém, a gramática não aceita isso. Então, eu não acho necessário a gente trabalhar dessa forma. Por ser oralidade, é equivalente como se a gente fosse estudar na escola, por exemplo, dizer assim, tu tá bem? Aí você responde, eu tô. Na verdade seria, você está bem? Aí você teria que responder, eu estou. Então, quando você fala, tu tá bem, é uma oralidade, mas a gramática diz que isso não está correto, né? Então, se eu ensino esse bibis, eu estou ensinando como as pessoas falam, mas não como a gramática diz que é. Apesar de ter no livro, que o livro pede para que vocês tenham uma noção, só para quando encontrar isso em alguns textos, saiba do que está sendo feito ali, que é uma oralidade, onde geralmente aparecem textos como histórias em quadrinhos, ou às vezes até numa propaganda e tal, mas a gramática pede o quê? Pede o uso correto. E é esse uso correto que a gente deve aprender. Então, vocês vão ter que fazer como?
É assim que eu quero no caderno. Yo bibo, tu bibes, ele bibe, nosotros bibimos, vosotros bibis, ellos bibem. Veja que eu nem coloquei nos outros. Tem no livro de vocês, mas eu não coloquei nos outros. Porque eu não vou exigir que vocês façam, utilizem um você, ok? Vamos para o verbo chamar-se. O verbo chamar-se significa chamar. Ele se chama, eu me chamo, Pedro se chama, Maria se chama, nós nos chamamos, enfim. Esse verbo chamar-se, a gente diz que ele é um verbo pronominal, porque ele precisa do apoio de outros pronomes, além dos pronomes sujeitos. Se sou eu vou usar yo me, tu te, ele se, nosotros nos, vosotros os, ellos se. Então, por isso ele é pronominal, porque eles precisam do apoio desses pronomes para poder serem conjugados. Vamos corrigir? Peguem um caderno, vamos lá. Devem colocar assim. Yo me llamo, tu te llamas, ele se llama. Nosotros nos llamamos, vosotros os llamais, ellos se llaman. Vale? E o último verbo, o verbo estudiar. Yo estudio, tú estudias, él estudia. Nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudiam. Observe que bibem termina com N, se llaman termina com N, estudiam termina com M. Porque sempre quando eu vou pedir numa avaliação, os alunos costumam esquecer de colocar com M, porque em português seria com M. Então, presta atenção. Em espanhol, a regra geral é que não termina a palavra com M, M de mamãe. A gente vai botar o que no lugar? N. Ok? Vale? Vamos. Vamos trabalhar com vocabulário sobre animais. Então, vocês devem pegar o caderno e anotar todo esse vocabulário no caderno, porque é material para estudo da avaliação. Na prova da semana que vem, vai cair esse material. Preparados? Anotem, se for o caso, vão pausando para copiar. Gente, eu acho que não precisa falar em português o que significa. Caso vocês tenham dúvida de alguma coisa, me perguntem lá no grupo, no WhatsApp, que a professora explica. Por quê? Porque tem um desenho aqui, eu não vou precisar estar dizendo assim a vocês, ó. Cerdo quer dizer porco. Lagadina quer dizer galinha. El pollo quer dizer frango. El gallo quer dizer galo. Precisa citar o desenho já mostrando o que aqui é. El ratón, rato. La vaca, vaca. El pavo. Precisa a gente dizer o que é cada coisa, né? El pavo quer dizer peru. Existe el pavo real, que é o pavão. Presta atenção nisso. El pavo real é pavão. El pavo é peru. El gato, el perro, a gente já viu o que é. La cabra, el conejo, que é coelho. El caballo, el ganso, el burro, el toro, el cordeiro, el perro, de novo, vou repetir alguns, tá? El perro, gato, ratão, para poder fixar, gadina, gallo, pato, olha de novo, pavo, existe o pavo e o pavo real, pavo é peru, pavo real é o pavão, conejo, vaca, caballo, burro, oveja, cerdo, cabra, tortuga, rana. Ai, meu amor, ai, meu amor. Bom, vamos começar? Primeiro a gente vai trabalhar o verbo gostar. Vocês já estudaram na sala, mas estou percebendo que ainda tem dúvidas. Então, o primeiro ponto a entender é que o verbo gostar, ele é conjugado de uma forma diferente do verbo gostar em português. Em português a gente pensa assim, o verbo gostar parece com gostar. Sim. Tem o mesmo sentido? Sim. Mas a sua estrutura é diferente. Em português eu falo, eu gosto de você. Você não pode falar isso em espanhol. Você vai ter uma estrutura completamente diferente, é quase que ao contrário. Veja aí, essa tirinha. A Henriqueta, a personagem, está escrevendo uma lista das coisas que ela gosta e que ela não gosta. Ela começa, me llamo Henriqueta. Aí ela diz, não me gusta. O que é que ela não gosta? Ela não gosta dos espinafres, ela não gosta de fazer os deveres de matemática, enfim. Se me gusta, ela faz uma listinha das coisas que ela gosta de ler, ela gosta de dormir até quando ela quer,
dormir hasta quando eu quero, enfim. E lá embaixo ela diz que ela está fazendo uma lista para, se por acaso ela tiver uma amnésia, como ela vê nos filmes, vai estar tudo ali registrado do que ela gosta e do que ela não gosta. Né? É uma tirinha que tenta fazer uma graça, uma piada com isso, enfim. E o amiguinho diz assim, ¿Dónde pusiste que te gusto yo? Olha a frase, te gusto yo. O que ele diz? Onde você colocou que você gosta de mim? Você gosta de mim. É como se fosse o contrário. O te seria o contrário, seria de você. Gusto, gosta, yo, o que seria o objeto. Vocês ainda não estudaram o que é objeto direto, objeto indireto, que é assunto desse ano. Mas vamos pensar assim, que é a coisa que ele gosta. O que ele gosta? Yo. Então, aquilo que ela gosta passou a ser o sujeito. Não entenderam, né? Eu vou explicar melhor mais na frente. Só tenha essa ideia em mente. É mais ou menos o contrário do que a gente fala em português. A estrutura do verbo gostar se difere completamente dos outros verbos. Os outros verbos seguem a linha normal. O sujeito concorda com o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. O verbo gostar também vai seguir essa regra. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Porém, sua estrutura é diferente. É quase o contrário, como o personagem aqui diz. Te gusto yo. Querendo dizer que você gosta de mim. Passem um slide, a gente vai ver melhor no próximo. E eu fico. Bom, o verbo gostar, primeiro ponto que a gente tem que perceber é a diferença da preposição. Como assim? Quando a gente fala gostar em português, eu gosto de você, eu gosto de viajar, eu gosto de ler. Você não pode falar eu gosto viajar, gosto você, gosto viajar. Por quê? Porque exige essa preposição de. Esse é o primeiro ponto que vocês devem aprender. Não se deve usar o verbo gostar com essa preposição. Em português é obrigatório usar o de, e em espanhol vocês não vão usar o de. Veja como está na frase aí. Me gusta el vino, não tem o de. Me gustam los perros, não tem o de. Por quê? Porque em espanhol é diferente do português. O português exige o uso, quando você usar o verbo gostar, vai exigir o uso da preposição de, enquanto em espanhol você não vai usar de forma alguma o de. Beleza? Agora veja. Me gusta el vino. El vino é o sujeito dessa oração, diferente do português. Em português seria o objeto. Como eu disse, vocês ainda não estudaram o que é objeto direto e indireto, vocês vão estudar mais para frente. Porém, tenha isso em mente. O objeto seria o que a gente responde o quê? Eu gosto do quê? Eu quero o quê? Essa resposta do quê ou do quê vai ser o objeto. Tenha pelo menos essa ideia em mente, certo? Porém, em espanhol, como você não pode usar o de, né? Não pode usar o de, o que vem depois vai ser o sujeito da oração. De início, quando a gente olha, a gente vê esse mi, pensa logo, o sujeito é o mi representando o yo. Só que não. Me gusta el vino, o verbo gusta tá no singular porque ele está concordando com o sujeito. Só que o sujeito não é o mi. O sujeito é el vino. O sujeito vai ser a coisa que vem depois do verbo. Se essa coisa que vem depois do verbo estiver no singular, ele vai concordar com o verbo no singular. Se estiver no plural, o verbo vai ter que concordar com ele também no plural. Veja, se eu pego o sujeito que é el vino e passo para o plural, vai ficar los vinos. Então, o verbo gustar, ele vai ter que passar para o plural, vai ter que ficar assim, me gustan los vinos, como está lá embaixo, vejam. Me gustan los perros. Los perros significa cachorros. Los perros é o sujeito, e esse sujeito está no plural, por isso o verbo gustar também tem que estar no plural. Veja que está gustam. Esse N, ele é a desinência que marca o plural do verbo, ok? Resumindo, verbo gusta no singular, sujeito no singular. Qual é o sujeito? É o que vem depois do verbo. Verbo gusta no plural, que é o N, marca o plural. O sujeito que vem depois vai ter que estar no plural. Ok? Beleza? Olha ao lado. Tem assim.
A mim me gusta mais infinitivo. A mim me gusta mais substantivo singular. A mim me gustam mais substantivo plural. É uma dicasinha. Pensar assim, se vem um infinitivo, que é o infinitivo? São os verbos terminados com AR, R e R. Estudiar, bailar, blá, são verbos que são no infinitivo. Então, toda vez que você for usar o infinitivo, você vai usar o gusta no singular. A mim me gusta estudiar. A ti te gusta hablar. A ele le gusta trabalhar. Embaixo tem a mim me gusta substantivo singular, foi o que eu terminei de explicar. Se o substantivo está no singular, o gusta vai estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o gusta vai estar no plural. Então, o substantivo singular, no caso, é la paella. Lembra o que é la paella? Você já conhece do ano passado. La paella é um prato típico da Espanha. Eles pegam arroz, mistura com tudo que tem e aí faz um prato. Geralmente eles usam frutos do mar, mas pode ser qualquer outra mistura, ok? Então, voltando. A mim me gusta la paella. La paella é o sujeito, la paella está no singular. Então, o verbo gusta vai estar no singular. Se eu pego la paella e passo para o plural, las paellas, o verbo gusta teria que ir também para o plural. Ficaria a mim me gustan las paellas. Embaixo tem um exemplo de substantivo no plural. A mim me gustan o quê? Las montanhas. Las montanhas está no plural. Por isso, o verbo gusta está no plural. Lembra? O N é uma desinência que marca que o verbo está no plural. Se eu coloco a mim me gusta la montanha, veja, verbo no singular, substantivo no singular. Verbo no plural, o substantivo no plural. Embaixo vem explicando os pronomes como objetos indiretos. Já disse a vocês, né, que vocês ainda não viram o que é objeto, objeto direto, objeto indireto. Então, eu tenho que dar só uma noçãozinha. A gente vai ver melhor no próximo slide. Vamos lá? Nessa parte, a gente vai trabalhar com os erros que são mais recorrentes quando a pessoa usa o verbo gustar. Sabe aquelas pessoas que acham que eu não preciso estudar espanhol, porque o espanhol é parecido com o português, aí falam um portunhol, sempre acabam incorrendo nestes erros aqui, certo? Veja, em português a gente fala, eu gosto de música. Eu já expliquei isso, vamos repetir aqui. Eu gosto de música. O verbo gostar em português exige essa preposição de. Mas, em espanhol, você não deve usar esse de. Você tira o de. Fica, me gusta la música. Aí vai ficar certo, beleza? Em português, você diz, eu gosto de doce. Mas em espanhol, você não vai poder dizer, yo gusta el dulce. Como eu disse, aquelas pessoas que acham que não precisa de espanhol, vai fazer sempre essa correlação, que isso é chamado portunhol. A pessoa pensa que está falando espanhol, mas não está falando espanhol. Então, eles fazem o quê? Eles tentam fazer uma tradução. Então, o eu sou yo. Gosta é gusta. Doce é dulce. Pensa que está falando certo, yo gusta el dulce. Só que não. A estrutura do verbo gustar é diferente. Eu vou explicar neste instante como a gente vai usar os pronomes que têm a função de objeto indireto. Porém, a primeira coisa que vocês têm que pensar, ter em mente, é que você não vai traduzir o eu pelo yo para ser utilizado com o verbo gustar, porque vai ficar errado, certo? Então, não pode usar o yo gusta, o tu gusta, ele gusta, não pode, tá errado. Tem uma outra estrutura. O terceiro errinho mais recorrente é, eles gostam de festa. Vejam, em português, esse gostam aqui está no plural porque concorda com eles que está no plural, certo? Sujeito concordando com o verbo. Em espanhol, as pessoas não podem pensar que como aqui são eles, aqui vai ser ellos, porque eles em espanhol são ellos, corretamente, beleza? Porém, eles aqui é o sujeito e ellos aqui não é o sujeito, ele é o objeto. Lembra que eu já expliquei? Ele é um objeto, ele não é o sujeito. Qual é o sujeito? A coisa que vem depois do verbo. Qual seria o sujeito nessa frase? A ellos les gusta la casa. O sujeito seria la casa. A la casa está no singular. Lembra? Sujeito no singular, verbo no singular. O que é que foi colocado aqui? O gustam no plural.
O gusta, no plural, ele teria que concordar com o seu sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? É ellos ou é la casa? O sujeito é la casa. Se o sujeito é la casa está no singular, ele tem que estar concordando com o verbo que também deveria estar no singular, deveria ser gusta. Resumindo, a ellos les gusta la casa. Então, não tem nada a ver o uso desses pronomes com relação ao verbo. Os pronomes têm um outro funcionamento que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. O que vocês têm que focar nesse momento é o verbo vai concordar com o sujeito e o sujeito não são os pronomes. O sujeito aqui é o quê? É o substantivo. O substantivo está no singular, verbo no singular. O substantivo está no plural, verbo no plural. Veja que aqui está com M. Esse é outro erro recorrente. De coloco gostam, vai gustam. Gostam é com M no final, então gusta vai ser com M no final. Só que não. Eu já falei na aula passada, vou repetir aqui, que a regra geral, veja que há exceções, a regra geral é que não existem palavras em espanhol que terminem com M. Então, como tem muito verbo conjugado terminado com M na terceira pessoa do plural, então muita gente coloca o mesmo M lá em português. Então, mas já fica na mente. Eu não posso terminar a frase, não posso terminar a palavra com M no final, porque não, a regra geral é que não existe palavra terminada com M em espanhol. Aquelas que aparecerem para vocês como a palavra álbum, como a palavra currículum, elas, na verdade, não estão em espanhol. Elas permanecem em latim, certo? Então, é por isso que nessas palavras você vai utilizar o M no final. Mas, regra geral, qual é? A palavra está terminando com M, o que é que eu faço? Tiro o M e coloco o N. Valeu? Passemos para o próximo. Bom, agora vem a parte mais complicadinha, certo? É a estrutura do uso dos pronomes. Repetindo, esses pronomes eles não têm a função de sujeito. Qual é a função deles? De objeto. E aí, o pronome vai concordar com outro pronome. Essa regra é muito importante. Se eu uso a mi, eu não vou poder usar te, a mi te, a mi le, a mi nos. Você tem que concordar. Se é a mi, eu vou ser obrigada a usar o me, a mi me. Se for na negativa, aí eu digo a mi no me, a mi no me. O no fica entre os dois pronomes, certo? Então, a mi vai concordar com me, a ti vai concordar com te, a el vai concordar com le, a ella vai concordar com le. Veja que ella, na Argentina, eles vão dizer a ella, é o sotaque deles. A ella le, a usted le, a nosotros nos, a nosotras nos, a vosotros os, a vosotras os. A ellos les, a ellas les. Na Argentina, a ellos les, a ellas les, a ustedes les. Veja que aqui eu dividi parte 1 da parte 2, certo? Por quê? Porque essa parte 1 vai ter a concordância do pronome com o outro pronome. A parte 2 nada tem a ver com a parte 1. Então, a parte 1 está comprometida com a concordância, mas uma concordância entre os pronomes, sabe? Os pronomes que são objetos. Na parte 2, nós vamos ter o verbo gusta, gusta no singular, gusta no plural, que vai concordar com o quê? Com o seu sujeito. Quais são esses sujeitos? Pode ser um infinitivo, pode ser um substantivo no singular ou pode ser o substantivo no plural. Então, o verbo gusta vai ser sempre gusta se vier depois o infinitivo. Gravem isso. Sempre vai ser gusta se vier depois o infinitivo. Olha aqui o exemplo. Nadar, estudar, correr, dormir. Gusta nadar, gusta estudar, gusta correr, gusta dormir. Se o substantivo estiver no singular, gusta no singular. El futebol, gusta la playa, gusta la canción, gusta tu dibujo.
E no plural, gusta vai concordar com o substantivo no plural. Gustan los libros, gustan los perros, gustan las clases, gustas tus ojos. Agora, finalizando, a gente pega a parte 1, junta na parte 2 e aí a gente conseguiu fazer o período. Vejam. A mí me gusta nadar. Ou eu posso dizer, a mí no me gusta nadar. A ti te gusta estudiar. Ou eu posso dizer, a ti no te gusta estudiar. A él le gusta correr. Ou posso dizer, a él no le gusta correr. A ella ou a ella le gusta dormir. Ou posso dizer, a ella no le gusta dormir. A usted le gusta el fútbol. Ou eu posso dizer, a usted no le gusta el fútbol. A nosotros nos gusta la playa. Ou eu posso dizer, a nosotros no nos gusta la playa. A ellos no les gustan los libros. A ellas no les gustan los perros. E assim sucessivamente. Perceberam? Revisando, a parte 1 é independente da parte 2. Que parte 1 é essa? Um pronome concorda com outro pronome. Então, se eu uso a mim, obrigatoriamente eu tenho que usar um me. Se for na negativa, o no da negativa vai ficar entre os pronomes. A mim, no me. A ti, no te. A segunda parte vai ser a parte do verbo concordando com o substantivo. Se for no infinitivo, vai ser sempre gusta. Se for no singular, o verbo é gusta. Se o substantivo estiver no plural, o verbo é gusta. Valeu? Vamos para o próximo. Aqui são os erros mais recorrentes ao utilizar os pronomes, certo? Veja, eu posso dizer, a mí me gusta trabalhar. Eu vou focar no uso dos pronomes e essa segunda parte, gusta trabalhar, a gente já viu num outro slide, certo? Então, vejam, se eu uso a mim, obrigatoriamente eu tenho que usar me, tá certo? Não está errado, pode ser usado assim. Eu posso usar essa forma, a mí me gusta trabalhar, como eu também posso usar me gusta trabalhar solamente. Vejam, eu posso usar essa estrutura de a mim, me, a ti, te, a ele, mas não é errado eu usar somente um pronome. Me gusta, te gusta, le gusta. Então, me gusta é tão correto quanto a mim me gusta. Valeu? Agora, o que é errado é o seguinte. Você não vai fazer a concordância quando você utilizar dessa forma. A mí te gusta trabalhar. Jamais façam isso. Isso não é possível. A mí te, a mí le, a mí se. Não pode. Ok? Valeu? E para finalizar a compreensão do verbo gustar, nós temos o seguinte. Se eu usar o nome da pessoa em vez do pronome, porque a gente já viu. A mim vai concordar com me, a ti vai concordar com te. Mas se vier o nome da pessoa, como é isso? A Pedro le gusta trabalhar. Eu usei o nome de Pedro, mas eu poderia aqui ter usado o pronome substituindo Pedro. Quem é Pedro? Sou eu? É tu? É ele? Quem é Pedro? Ele. Então, a ele. Então, Pedro pode ser substituído pelo pronome ele. Então, a ele. Valeu? Ou seria a usted le. Então, vejam, eu posso usar o nome de Pedro aqui, eu posso usar o nome de duas pessoas, Pedro e Juan. A Pedro e Juan les. Pedro e Juan são duas pessoas, plural vai concordar com o pronome les, no plural. E se for yo e Pedro? A mí e Pedro. Aí eu vou fazer o quê? Nosotros. A nosotros, nos. Então, resumindo, é tão certo você dizer a Pedro le gusta quanto você dizer a ele le gusta. O ele aqui está substituindo a palavra Pedro. Certo? Se fosse a Maria, seria como? A ella le gusta. Então, ambas as formas são corretas. Ok? Vamos para o próximo. Artículos. Os artigos podem ser determinantes ou indeterminantes. Você pode falar determinantes ou você pode falar definidos e indefinidos, que dá na mesma. Vamos entender?
Quando é que ele é definido? É quando ele diz quem é, ele determina quem é. Quando ele diz que é indefinido, eu já falei para vocês que esse prefixo in significa negação. O que ele diz? Não define. Indeterminantes, o in diz o quê? Não determina. Quais são esses artigos? Os determinantes ou definidos são el, la, los, las. Prestar atenção que esse el é diferente daquele outro el que a gente já aprendeu, lembram? Aquele outro el com acento significa ele. Esse ele sem acento significa o. O lá, a, o los, os e o las, as. São os artigos. E os indeterminantes? Você fala assim, eu quero falar com uma pessoa. Que pessoa? Você não disse que pessoa. Não, eu quero falar com a menina. Eu determinei. Vira diferença? Esse é o uso. Então, tem una, unos, unas. Praticamente igual ao português. Uma, umas. A diferença é que em espanhol você usa o N. Em português você vai usar o M. Galerinha, importante chamar a atenção que o artigo, ele vai ser sempre utilizado antes do substantivo. Olha, a gente tem aqui o ele está sendo usado antes da palavra carro. Carro é o substantivo. O los está sendo usado antes da palavra árboles. Árboles é o substantivo. Aqui nós chamamos substantivo caça. E aí a gente usa o lá antes de caça. Aqui a gente tem o substantivo flores. A gente usa o las antes de flores. Entenderam? O artigo vem sempre antes do substantivo. A outra coisa importante é observar que ele se divide em dois grupos, masculino e feminino. Quais são os masculinos? Ele. Qual é o feminino de ele? O feminino de ele é o lá. No plural, qual é o plural de ele? Los. Los, no passando para feminino, fica las. Olha o que a professora colocou aqui, ó. Lo. E esse lo? Eu posso dizer assim, gente, se los é o plural, eu vou tirar o S, o que sobra é o lo. Então, esse lo é o singular de los. Errado. Não pode fazer isso. O lo não é o singular de los. Quem é, então, o singular de los? O singular de los é o el. Então, fica. Los é el, las é lá. Então, me digam aí, o que significa esse lo? Esse lo é chamado de artigo neutro. É outra situação. Ele não é masculino? Ele não é feminino? Porque ele é neutro. Ele não tem plural, ele não tem singular, porque ele é neutro. A gente vai aprender melhor o uso do lo mais para frente. Agora, eu quero que preste atenção somente nesses el, lá, los e las. Mas tem que ter atenção que o lo não vai ser o singular de los, porque o singular de los é o el. Agora, galerinha, só para poder fixar, eu vou fazer perguntas e vocês vão responder, ok? Preparados? Vamos lá. Qual é o plural de el? Los. Qual é o plural de unos. Qual é o plural de lá? Las. Qual é o plural de una? Unas. Acertaram? Agora a gente vai ver com relação ao gênero masculino e feminino. Qual é o feminino de el? Lá. Qual é o feminino de los? Las. Qual é o feminino de una. Qual é o feminino de unos? Unas. Aí fica assim, el gato, los gatos, un libro, unos libros, la casa, las casas, una planta, unas plantas. Fácil, né? Agora, em gramática, a gente vai trabalhar a formação del plural. Como assim? Bom, em português tem uma regra básica e que essa regra básica é praticamente igual ao espanhol. Veja, praticamente igual, não é igual. É muito semelhante, tá? Então, veja, a regra geral é palavras terminadas com vogais a, e, o. Eu falei não.
Eu falei U? Não. Eu falei quais vogais? Eu falei A, falei E, falei O. O que a gente faz? A gente acrescenta o S. Exemplo, mesa, mesas. Elefante, elefantes. Libro, libros. Só colocou S. Essa a gente chama de desinência que marca o plural. Tem um S, tá no plural. É uma regra geral, mas a gente vai ver que não é só isso. Há exceções nessa regra. Segundo ponto, palavras que terminam com consoante, consonante em espanhol, consoante. O que a gente faz? A gente acrescenta o S? A gente acrescenta o ES. Então, papel, terminou com L, papeles. Qual é a regra geral? Se termina com vogal, eu boto só o S. Se termina com consoante, eu boto o ES. Essa é uma regra geral. Porém, nós vamos ver que há exceções nessa regra geral, tá? Vejam, o Z não é uma consoante? É uma consoante. Então, eu não vou só acrescentar o ES. Ele tem uma outra diferença. Qual é a diferença? Eu pego esse Z e troco pelo C. Tá? O C aí vai substituir. Veja, no singular é Z mesmo. Passo para o plural, o que eu fiz? Tirei o Z e coloco o quê? Coloco o C. Então, pés se transforma em peces. Boss se transforma em bosses. Eu terminei de dizer que o S é uma desinência que marca plural, né? Então, quando vocês enxergassem a palavra com S, vocês iriam saber que está no plural. Lembrando que existem exceções, daqui a pouco eu vou explicar. Então, vamos só fixar essa regra geral. Se a palavra termina com vogal e o E tônico, então o que a gente faz? A gente acrescenta o S. Aí a gente fez o quê? Nós formamos o plural. Blanco, blancos. Ninha, ninhas. Café, cafés. Aceituna, aceitunas. Repetindo com a regra geral, termina em vogal, o que eu faço? Coloco o S. Ainda trabalhando com a regra geral, repito, regra geral, há exceções, mas vamos focar no que é geral. Se termina em vogal, eu coloco só o S. Mas se terminar em consoante, não basta só colocar o S, eu tenho que colocar o ES. Então, vejam, árbol, árboles. Coração, corazones. Papel, papeles. Professor, professores. Então, árbol termina com L e L é consoante. O que é que eu fiz? Acrescentei o ES. Coração terminou com N e N é consoante. Então, eu só acrescentei o ES. Papel terminou com L, é consoante. O que é que eu faço? Acrescento o ES. Professor terminou com R, R é consoante? É, então o que eu faço? Coloco S. Pronto, agora a gente vai começar a trabalhar com as exceções. A regra geral é o quê? Vogal, acrescento com S. Consoante ou acrescento ES. Porém, quais são as exceções? Primeira exceção. Palavras que terminam com Z, ao formar o plural, cambia. Gente, vamos aprender o que é cambia? Cambia quer dizer muda, troca, tá? Eu vou trocar o Z pelo C. E depois eu vou acrescentar o ES. Veja, agrega. Agrega significa acrescenta. Então, repetindo, terminou com Z. É consoante. Eu só coloco o ES? O que é que eu faço? Eu tiro o Z e troco pelo C. E aí, somente aí, eu vou acrescentar o ES. Vejam. Lápis termina com Z, luz termina com Z, feliz termina com Z. Como é a regra? Eu tiro o Z, coloco o que no lugar do Z? O C e depois acrescento o ES. Como é que fica? Lápis se transforma em lápis. Luz se transforma em luzes. Feliz se transforma em felices. Gente, olha que interessante.
Aqui, vocês vão ter que mudar não só acrescentando o ES. Aqui, vocês têm que mudar também a sílaba tônica. Primeiro, vamos lembrar o que é sílaba tônica. Por exemplo, uma coisa que dá pra gente fazer uma relação bem rápida. A palavra cérebro, que tem a sílaba tônica na primeira sílaba, sé, no sé, ou seja, na antepenúltima sílaba. Em espanhol, não é na mesma sílaba, não. A gente fala cerebro. Em português, cérebro. E em espanhol, cerebro, ou seja, a sílaba tônica é diferente, o lugar dela é diferente. Enquanto em português é a primeira sílaba, em espanhol é a segunda, ok? Aqui, a gente vai mudar a sílaba tônica quando a gente passar para o plural. Veja, essas palavras terminam com consoante, terminou com N, terminou com R. Qual é a regra geral? A gente acrescenta o ES. Aí tá belezinha, né? A gente já sabe disso. Qual é a diferença? A diferença está em a sílaba tônica de régimen, olha no ré, régimen. Quando você vai passar para o plural, ele vai virar regímenes. E régimen, a sílaba tônica é no ré, e regímenes, a sílaba tônica é no ri. E pérbato, a sílaba tônica é no pé, porém, quando eu passo para o plural, vira hiperbátones, a sílaba tônica é no bá, hiperbátones. Espécie, veja, a sílaba tônica no P, espécime. Já no plural, eu vou botar a sílaba tônica no si, espécimenes. Caráter, a sílaba tônica no rá. E no plural, caracteres. Que interessante, né? Então, repetindo rapidinho. Régimen, regímenes. Hiperbaton, hiperbátones. Espécimen, especímenes, caráter, caracteres. Agora a gente vai voltar para aquela regrinha mais básica de toda. Qual é? Palavras terminadas com vogais, a gente acrescenta o S. Mas dentro dessa regra geral, tinha uma exceção. Quem lembra? Era que quando a palavra terminar em I tônico ou U tônico, veja que o I aqui está com acento, o U aqui está com acento, o que acontece? A gente não acrescenta só o S, a gente acrescenta o ES, tá? Então, essa é a exceção da regra geral. Qual é a exceção da regra geral? Palavras terminadas com I tônico, com U tônico, a gente não acrescenta só o S. A gente faz o quê? A gente acrescenta o ES. Então, a palavra esqui, el esqui, los esquies. Tabu, tabues. Porém, dentro dessa exceção, existe uma outra exceção, que é a possibilidade de ser sem plural fixo. Então, há essa possibilidade. Como assim? O que isso significa? Significa que existem palavras que vai aceitar você acrescentar o ES e, ao mesmo tempo, vai aceitar que você acrescente só o S. Por exemplo, a palavra esqui. Se você passar para o plural só botando o S, fica los esquis, tá certo? Tá. Por quê? Porque faz parte desse grupo aqui, ó, onde se permite não ter um plural fixo. Ou, se eu pego a palavra esqui e acrescento o ES, como é que ele fica? Los esquis. Resumindo, a palavra esqui, você pode acrescentar o S, você pode acrescentar o ES. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele faz parte do grupo que a formação é sem plural fixo. Mais uma exceção. Palavras terminadas em X. Em espanhol, a gente fala X, ok? Nesse caso, a gente tem duas situações. Nós temos uma situação que palavras que terminam com X, a gente acrescenta o ES. E nós temos a situação em que ele é invariável. O que significa invariável? Que não muda, fica do mesmo jeito. Então, veja, a palavra box, el box. Nesse caso, o que é que você faz? Você vai e acrescenta o E. Então, o el box vai virar los boxes. E existem palavras que são invariáveis, como acontece com el tórax, el antrax. El tórax vai ficar los tórax. Mudou alguma coisa? Não boto o S, não boto o E, ele fica do jeito que ele era. Ou seja, ele não varia. Esse in aqui, ó, o que significa esse prefixo in? Significa não. Não varia.
não muda, fica do mesmo jeito. Então, el anthrax, los anthrax. Agora, galerinha, vem uma situação bem parecida com o português. Que existem palavras que só tem a forma no plural, não tem uma forma no singular. Se pedir assim, passe para o singular, você vai dizer, não tem uma forma no singular. Porque você só pode falar nesse formato, ou seja, no plural. Pensa em português, a gente tem a mania de dizer assim, me dá aí meu óculos. Tá errado, porque a palavra óculos só existe uma forma, que é no plural. Então, o certo é dizer assim, me dá aí os meus óculos, tudo no plural. A mesma coisa vai acontecer em espanhol, veja. Las gafas, los pantalones, las tijeras. O que significa? Las gafas significa óculos. Los pantalones, calça. Las tijeras, tesoura. O que acontece quando a palavra termina com S? E tem duas situações também, gente, olha. Então, existem palavras terminadas com S que vocês vão ter que acrescentar o ES para formar o plural. Por exemplo, el mes vai ficar los meses. El compás vai ficar los compases. Porém, mesmo terminando em S, existe uma outra possibilidade, que é dela ficar invariável. Lembra que eu já expliquei o que é invariável? E o in, o prefixo in, significa não. Não é variável, não varia, ou seja, fica do mesmo jeito. Então, existem palavras terminadas com S que a gente não pode acrescentar o ES. Vocês têm que ter atenção. Existem palavras terminadas com S que vocês não vão acrescentar o ES. O que é que vocês vão fazer? Não vão fazer nada, porque ele só tem aquela forma. Então, el análisis, los análises. El brindes, los brindes. Veja que a palavra análise não muda, fica igualzinha. Brindes não muda, fica igualzinha. Tesses não muda, fica igualzinha. A única coisa que mudou é o el, que virou los, e o lá, que virou las. Eu vou explicar neste instante o que significa isso. E chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de estudar para a prova, viu? Tô confiando em vocês. Um beijo, um abraço.